Em todos esses anos trabalhando nessa indústria vital, pela milésima vez eu repito: parem de dizer que a gente nasceu de uma costela. Toda a humanidade nasceu do corpo de uma mulher. Eu nasci do corpo de uma mulher, você nasceu do corpo de uma mulher e, sucessivamente, ao longo das eras, toda a humanidade nasceu do corpo de uma mulher. É por isso que quando a gente fala da Criadora, a gente está falando de um aspecto essencial do feminino, um aspecto primordial do feminino, o primeiro lugar com o qual a gente precisa se reconectar para retomar o nosso poder nesse mundo. Se toda a humanidade nasce de dentro de cada uma de nós, se toda a vida surge através do profundo feminino, por que raios a gente tem levado uma existência tão precária nessa terra? Por que a gente tem sido tão destratada, tão desumanizada? Por que é tão difícil respeitar uma mulher sabendo que você veio de uma? Essas questões estão na raiz de todos os problemas que a gente enfrenta como feminino aqui na Terra. E é por isso que hoje a gente começa falando desse primeiro arquétipo, esse arquétipo essencial, a deusa criadora que habita em nós. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Antes da gente começar aqui, é importante falar que você não precisa ser mãe para se conectar com o arquétipo da criadora. Você não precisa nem querer ser mãe para se conectar com esse arquétipo. Eu, por exemplo, não sou mãe e cada dia mais me convenço de que eu provavelmente não vou querer cumprir esse papel nessa existência, apesar da insistência das pessoas em me dizer que isso é a única coisa que vai me completar nessa vida, o que eu acho muito triste da mente humana, mas enfim. A gente vai falar da criadora como uma potência feminina inata a todas nós. Sendo mãe ou não, você tem muita potência criadora, criativa dentro de você e a gente vai navegar através dessa força nesse episódio de hoje. Inclusive, a nossa guia nessa jornada, a escritora do livro A Deus em Nós, que é quem está guiando essa temporada, é uma mulher que não se casou e não teve filhos, e a obra criativa dela, a grande obra criativa dela, foi esse livro, a grande entrega dela para esse mundo foi esse livro que, cara, obrigada Ethel Morgan, sabe? Então, a gente vai realmente falar da criadora como uma potência feminina e não como um lugar onde você se obriga a estar gerando vidas. Você pode sim ser mãe e querer ser mãe, enfim, é um lugar genuíno, mas você pode estar completamente desconectada deste lugar e mesmo assim reconhecer a criadora dentro de você. Então, sobre a criadora, Ethel Morgan diz: a deusa total, o feminino arquetípico criador que agora nós mulheres recuperamos, é, antes de tudo, um vasto princípio materno. Um grande mar cósmico, sugerem os cabalistas, um infinito espaço grávido, a matriz arquetípica através da qual a vida chega à manifestação. Mas esse mar, esse espaço, essa matriz estão dentro de nós mulheres, pois somos feitas à sua imagem. Há em seu núcleo mais central essa potência feminina universal que se expressa, a mesma que os antigos veneravam como a fonte e doadora de tudo que existe, no recôndito de seu dolorido coração. Encolhido e exprimido por tantas frustrações do passado, abre-se esse vasto espaço grávido de criações femininas. A criadora está em ti, como em todas nós. Então a criadora, ela trabalha basicamente em 3 palavras-chave: pressão criadora, ebulição interna e canalização sem travas. A Ethel nos conta que basicamente a criadora, ela surge quando a gente começa a se cristalizar demais, quando a gente começa a ficar muito monótona em uma única forma, quando a gente está vivendo às vezes aquele momento em que parece que a nossa vida está muito bem resolvida, está tudo em ordem, a gente conseguiu equilibrar a vida pessoal, o trabalho, enfim, a gente cai numa rotina, E a gente acha que a gente deveria estar satisfeita com aquilo. E de repente começa a vir uma insatisfação, um sentimento de algo precisa mudar,
não tá bom desse jeito. Começa mesmo como uma coceirinha interna, um incômodo, uma coisa que começa a incomodar sem que a gente consiga dizer o que é isso. E vai se tornando uma insatisfação mais profunda. Vai nos mostrando que, apesar de tudo estar bem racionalmente, apesar da gente olhar para a nossa vida e dizer, nossa, mas parece que tá tudo tão bem, ou não, né? Às vezes pode ser que não esteja, mas que a gente quer mais. A gente quer canalizar alguma coisa diferente. A gente quer dar um passo além. A Criadora tá querendo se manifestar através de ti. Eu já recomendei para vocês na primeira temporada o livro A Jornada da Heroína, da Maureen Murdock, mas eu volto aqui a recomendar de novo, porque ela fala muito bem desse lugar, dessa criadora, né? Ela fala muito bem sobre esse sentimento de insatisfação. A Maureen Murdock nos fala que a maioria das mulheres vai seguir aquela cartilha padrão, né? Vai ouvir o que o mundo espera dela, então ela vai casar, ela vai ter filhos, ela vai arrumar um bom emprego no mundo corporativo, ela vai subir aquela escada do mundo corporativo e muitas vezes ela vai se determinar a várias coisas e quando ela alcançar esses lugares de sucesso que dizem para ela que vão satisfazer ela, ela muitas vezes chega lá e sente um grande vazio, uma insatisfação profunda e ela não sabe de onde isso vem, né? E muitas vezes isso vem da nossa falta de conexão com o nosso feminino, que começa com essa força criadora. Começa neste lugar da força criadora. Então a criadora é aquela que nos diz, me dá passagem, eu sei fazer mais. Me dá passagem para o meu espírito. Eu preciso dar passagem para o meu espírito, porque ele sabe fazer muito mais do que a minha mente tem feito. Porque o feminino é muito desse campo da emoção, da intuição, a gente vai ir adentrando nesses arquétipos que nos conectam mais profundamente com isso, mas o feminino é muito desse campo intuitivo, criativo, emocional, e quando a gente vive uma vida muito da cartilha, muito do racional, vai chegar uma hora que a gente vai estafar, não vai tá bom. E vai vir esse lugar de escassez, de se sentir perdida. A criadora muitas vezes nasce desse lugar. Mas ela não te deixa nesse lugar. Ela vai te deixar, vai te levar muito além se você der passagem. A Ethel nos fala, né, que é muito parecido com a semente embaixo da terra, que guarda uma grande potência criadora e criativa. Então, quando a gente está nesse lugar de grande vazio, que a gente se sente sem propósito, perdidas, né, vazias mesmo, com um sentimento de estar na escuridão, de não saber para onde eu vou, esse lugar tem uma potência de criar uma vida maravilhosa para nós, de nos levar muito além. Esse lugar é cheio de possibilidades. A gente está como aquela semente embaixo da terra. Ainda não é o tempo de brotar. A criadora vem no momento antes que a gente brota, antes do florescer. Ela é aquela semente embaixo da terra que tem infinitas possibilidades, que está guardando essas possibilidades de vida e no tempo certo vai florescer. Então, muitas vezes é incômodo sentir essa pressão criadora, é incômodo estar nesse lugar, mas saiba que esse lugar vai te levar muito além se você simplesmente se permitir, se você não relutar, se você não buscar fugir desse sentimento e sim se entregar. Então, nesse momento, minhas amadas, estamos embaixo da terra. Ainda não sabemos que vida vai brotar disso, qual é a criação que vem empurrando desde dentro. Mas antes da gente falar sobre criadora, a Ethel Morgan vai nos lembrar que essa não é uma força arquetípica apenas feminina. Ela nos diz que toda mulher e todo homem leva em si esse impulso de entregar algo novo, algo que antes não existia e que marque seu passo pela terra. A nova espiritualidade das mulheres nos pede que consideramos o seguinte: através dos homens se manifesta o lado masculino da divindade criadora. O Pai Criador, que lhes dá uma identidade forte e o sentido exaltado de serem feitos à sua imagem. E o simétrico, o justo, o harmonioso, é que através das mulheres se expresse o outro lado, o feminino, a deusa mãe, que uma vez foi venerada em todo o mundo. Sua pressão, suas urgências criadoras têm que ser necessariamente diferentes e só traduzidas por um ser feminino. Então, só aceitando a ideia da deusa, as mulheres podem assumir sua verdadeira identidade, legitimar o seu poder de ser, celebrar prazerosamente sua feminilidade menosprezada e se dispor aos múltiplos modos de criação que ela,
com E maiúsculo, nos pede para enriquecer o universo. E aqui a gente entra em uma passagem do livro onde eu me dou o direito de discordar da Ethel Morgan, ou de pelo menos não concordar 100% com ela, porque como eu falei para vocês lá no primeiro episódio, a Ethel ela era muito fã de música clássica, mas muito, muito, muito fã de música clássica, então fã de músicos como Beethoven e Wagner, então ela achava que as mulheres não tinham o dom de criar música como os homens faziam, que as mulheres não tinham o dom da escrita como os homens tinham, né? Porque os grandes clássicos da literatura são basicamente masculinos, os grandes clássicos da música também. Mas se a gente para pensar sobre isso de uma outra perspectiva, quais foram as mulheres que tiveram a oportunidade de compor música naquela época? Quais foram as mulheres que tiveram a oportunidade de escrever? Né? As mulheres não podiam nem ter acesso ao estudo, ao básico. Como que elas iam fazer parte dessas criações culturais, dessas criações artísticas, né? A Júlia Miara fala muito sobre isso quando ela diz que a mulher é o outro da história, o anônimo da história, né? Ela fala sobre os outros da história, não só as mulheres, né? Mas todos os povos que foram escravizados, os povos ciganos, né? Todos os povos e pessoas que não foram os primeiros da história, o homem branco europeu, né? Então, a mulher não tinha como se tornar uma grande compositora de música, uma grande escritora, se ela não tinha liberdade para nada, né? Então, eu acho que dizer que a mulher não tem essa capacidade é um pouco pesado, porque a gente não sabe se as mulheres tivessem tido o mesmo direito, o mesmo acesso ao estudo, o mesmo acesso ao desenvolvimento pessoal que os homens tiveram ao longo dos últimos séculos, a gente não faz ideia de onde as mulheres estariam hoje. Então, fazer essa comparação eu acho particularmente um pouco duro, mas é o ponto de vista que a Ethel traz aqui, de que esse tipo de criação não pertence ao feminino. Então, no ponto de vista que a Ethel traz, né, ela trata dessa forma, ela trata como se os homens fossem os grandes portadores dos dons e talentos artísticos do mundo, essas criações artísticas, e ela inclusive fala que o filho é o deleite da mãe, né, segundo a antiga religião da deusa, né, então a mãe se deleita com essas criações, né, que o masculino traz, que trazem beleza para o mundo. Como eu falei, não sei se eu concordo 100%, eu acho que as mulheres não tiveram o direito de participar das criações, então a gente não tem como dizer se realmente as mulheres não carregam esses talentos e dons. Acho que só com uma reparação histórica de alguns milênios a gente conseguiria fazer isso. Mas ela fala que os dons e talentos criativos, as potências criativas femininas são outras e estão na base da nossa cultura. Então, toda a nossa cultura é baseada nas criações femininas que vêm da era matriarcal. Então ela vai falar que a mulher da pré-história, eu não gosto do termo pré-história, eu vou usar matriarcado, período matriarcal. Então ela nos fala que a mulher do período matriarcal é a criadora de cultura. Foram as mulheres que domaram o fogo para dar calor e transformar o alimento, converteram a terra em material maleável para sua louça, ordenaram os dias em calendários de ossos para marcar a passagem das gestações e da menstruação, determinaram um local para cultivar as plantas nutritivas e ervas curativas para tê-las em mão, domesticaram os animais que poderiam ser aliados e colaborar com elas. Foram algumas das preocupações essenciais que vinculavam o mental, o emocional e o físico dentro do círculo sagrado da espiritualidade da Grande Mãe. E ela continua dizendo que a deusa retorna para dar soluções completamente novas. Seriam, portanto, soluções criativas do feminino relacionadas com as nossas qualidades especiais, a mediação, o paradoxo, a unidade múltipla, a conciliação dos opostos, a comunicação e a comunidade, a integração na ordem natural, a apreciação prazerosa da vida no plano material e o prazer embriagador de viver. Basicamente, o que ela está nos dizendo aqui é que a gente nem sabe mais como é viver um feminino realmente criativo, criador, né? Que na base da nossa sociedade humana, a mulher foi a criadora da cultura. A cultura humana, basicamente tudo o que rege a cultura humana hoje foi criada no berço matriarcal, né? Na era matriarcal. Então as culturas humanas são poderosamente influenciadas por tudo aquilo que foi criado nessa era matriarcal por mulheres,
mas nos últimos séculos, milênios, na verdade, a gente tem deixado a cargo dos homens toda a criação. E falta aos homens esse contrapeso. Falta para essa sociedade humana esse contrapeso do feminino, de limitar, de saber ouvir a natureza, de saber dizer basta, de saber realmente viver em conexão, né? Viver uma vida criativa, criar uma realidade que esteja conectada com a natureza, com a essência, com o espírito, e que esse seria o contrapeso que o feminino faz. E eu sei que é difícil a gente olhar e ver o valor do feminino através da nossa história, de realmente reconhecer que o feminino tem um valor dentro da história da criação humana, né? Dentro da história humana, porque a gente tem sido apagada de novo, de novo, de novo. É curioso como os textos de muitos escritores, homens gregos, por exemplo, os grandes escritores gregos, com as suas obras imensas, sobreviveram ao tempo, mas as escritoras não. Sendo que a gente sabe que na Grécia existiram sim escolas femininas, mulheres que escreveram muito. Inclusive, vou contar para vocês que a primeira autoria da história humana é de uma mulher sacerdotisa da deusa Inanna, que viveu na Suméria e que se chamava Enheduanna. Foi a primeira pessoa humana que escreveu algo e assinou este escrito. Então, muitas vezes a gente realmente olha e acredita que a nossa história feminina é escassa, é sem poder, mas é porque não nos foi contada a história das mulheres. E as mulheres têm sim uma grande importância na criação da história humana. Então, uma pergunta muito válida que a Ethel faz aqui é: quais as soluções que o feminino vai trazer para esse mundo? Quando nós estivermos de novo presentes, ajudando a escrever a história humana, como vai ser essa história? Porque se nos últimos 5.000 anos nós ficamos à margem, como é essa história quando nós não aceitamos mais ficar à margem? Quando a gente diz, eu também sou parte da humanidade, eu também sou força criadora, criativa, e eu também quero me fazer presente aqui. Então, é sobre isso que a gente vai pensar também. A gente vai pensar no feminino arquetípico, criativo, criador, para que a gente crie a nossa vida, né, o nosso caminhar, que é único, maravilhoso, mas também como que eu contribuo no coletivo com a minha criação, com a minha energia feminina criadora. Como eu reescrevo a história humana, me fazendo presente, depois de tanto tempo vivendo à margem. E para a gente poder falar então sobre essa criação feminina na humanidade, sobre essa presença feminina na criação de uma nova história para a humanidade, o que parece muito grandioso, eu sei, mas antes da gente dar esse passo, então, a gente tem que tomar consciência de como que a criadora se manifesta em nós, quem é essa criadora, quais são os símbolos dela e como que isso tudo se manifesta na nossa vida, como que a gente traz essa presença se a gente não está podendo sentir essa presença, né? E aí, para explicar um pouco melhor a criadora, a Ethel Morgan fala: explicar a criadora é muito difícil. Basicamente, o que ela diz é isso: cara, vocês querem que eu explique mesmo quem é a criadora? Pois então, não vai estar rolando, amigas. É muito complicado. Por quê? Porque falar da criadora arquetípica é falar de uma energia muito primordial, como eu já expliquei para vocês, muito essencial. É um impulso criativo, é uma energia. Então, não é tão fácil colocar esse arquétipo dentro de uma imagem humanizada, né? A gente tem muitas deusas que falam desses arquétipos que a Ethel Morgan vai trazer aqui, a gente tem essas formas bem incorporadas, bem humanizadas. Mas a criadora, ela é tão grandiosa, ela tá na essência de tudo que existe e é difícil colocar numa forma humanizada aquilo que está na essência de tudo que existe. Ela cita aqui uma frase da Mônica Zhu, tomara que eu esteja falando certo, que escreveu A Grande Mãe Cósmica, e diz o seguinte: o que tem sido chamado de o escuro, o negativo, o feminino, tanto no sentido comemorativo como pejorativo, agora é visto como a força original que cria e sustenta o universo. E é sobre isso que a criadora fala. Então aqui a Ethel nos fala que a criadora arquetípica ela não é tão fácil de explicar porque ela é esse impulso criativo e esse impulso criativo que vai nos trazer muita mudança.
né? É esse impulso de criar prazerosamente e ao fazer isso se transformar. Ela inclusive cita, né, que os poetas, os escritores, escritoras, músicos, artistas, enfim, e também as mães sabem que a sua criação eventualmente vai transformá-los. Então, às vezes a gente tem inclusive uma dificuldade muito grande de se entregar a esse impulso criador, porque a gente sabe que a gente não vai sair do outro lado da mesma forma. E mesmo que a gente tenha uma dificuldade de dizer como é a criadora, né, de colocar a criadora em uma forma mais humanizada, a Ethel também nos conta que na antiguidade a gente humanizou muito a criadora. Né? As primeiras deusas da humanidade eram as deusas criadoras, eram essas deusas grávidas, né? Eram esses corpos grávidos que traduziam o poder feminino de criar a vida. E que muito dessa conexão que a gente faz entre a mulher e a criação vem de perceber, né? Quando a gente observa os ciclos de morte, vida e renascimento, né? A gente percebe que a vida vem de dentro do corpo de uma mulher. Então não tem como a gente falar de criação, de força criadora, sem a gente falar do corpo feminino, sem a gente falar do feminino que carrega essa essência. Então, por mais que seja difícil, né, humanizar essa imagem, a gente tem sim alguns símbolos bem interessantes da criadora, né? A gente tem a deusa Gaia e a deusa Pachamama, que são o próprio corpo da terra. Hoje a gente tem algumas figuras que mostram uma mulher grávida e que a sua barriga é a terra, né? E que assim seria Pachamama e assim seria Gaia. A gente tem a Vênus de Willendorf, que na verdade é uma das primeiras que foi descoberta, mas existem muitas Vênus dessa época que basicamente são as primeiras estátuas que a gente tem de uma divindade, né? As primeiras estátuas conhecidas que a gente tem de uma divindade, que são esses corpos femininos com seios fartos e uma barriga grande, que traz justamente essa imagem da deusa grávida, do corpo feminino grávido, e isso traduzindo uma energia espiritual, uma energia divina. Mas a Ethel também traz aqui uma passagem, uma fala muito linda que diz assim: para as mulheres e os homens pré-históricos, a deusa estava inscrita na paisagem. Suas feições se percebiam nas colinas e nas formações naturais, e a terra era sua carne, e as rochas seus ossos, e era possível transitar sobre ela. Ou seja, a gente vive, né, nesse espaço, nessa criadora. Nós somos parte dessa criadora, nós somos feitos da mesma essência que essa criadora e nós transitamos sobre ela. Inclusive, ela fala que muitos templos eram realmente feitos na antiguidade, né, na era matriarcal, em locais que remetiam ao corpo feminino, ou mesmo que os nossos ancestrais escavavam, né, para criar pequenas cavernas onde eles pudessem entrar de volta no útero da Mãe Terra. Então, todas essas imagens, todos esses símbolos, por mais que não sejam talvez tão claros, que estejam em um campo mais sutil, eles nos remetem à Grande Mãe, né? Estar na Terra é estar na Grande Mãe. Olhar as montanhas é olhar para a Grande Mãe. É admirar o seu corpo e caminhar sobre o seu corpo. Tá, Sofia, tudo muito lindo, tudo isso muito bonito, mas como que eu trago isso para minha vida? Como que eu vivencio, então, a criadora na minha vida? Como que eu posso saber quando o arquétipo criador está se manifestando em mim? E como eu posso também trazer isso, como eu posso ativar isso no meu caminho, se eu estou em busca, né, dessa força. E aí a Ethel nos diz: lentamente a criadora vai produzindo em nós uma vaga inquietude, uma ebulição interna que não chega a definir-se até muito mais tarde, e que finalmente acabará por traduzir-se, sempre e quando o processo não reste interrompido por causas não naturais, em uma nova maneira de ser, uma diferente vocação, outra forma de mover-se pelo mundo. É aí que vem o pulo do gato, porque quando a gente está falando de criadora, a gente está pensando em movimento, né? Eu vou criar algo, eu vou fazer algo, eu vou manifestar essa força criadora em mim. E, cara, não é bem assim que funciona com a criadora. Às vezes não é nada assim que funciona com a criadora. Eu sinto, pelo menos, que a criadora se manifesta muito no silêncio. Exatamente aquela imagem que eu trouxe antes para vocês, é o broto embaixo da terra. Eu nem sei aonde essa criação vai me levar. Ela é uma inspiração que vem antes do movimento.
essa essência criadora, né? A Ethel fala dela como um manancial que nasce nas montanhas e a força dela vai crescendo vai vindo de lugares invisíveis, é originada de lugares invisíveis e vai se fortalecendo conforme desce essa montanha, né? É aquele broto embaixo da terra que é o impulso antes da vida ser criada. A ideia é que no centro nuclear de nosso ser há um espaço carregado de potência original e maternal, de onde se irradiam nossos impulsos divinos de criação para o mundo. É assim que a Ethel coloca. Tudo depende de que a pressão não seja contrariada, a gente já vai falar sobre isso, com o nosso consentimento por forças externas repressivas. Então, se colocar a serviço da Criadora é mais do que se mover, é dar passagem a uma força criativa, é dar passagem a esse movimento, é dar passagem a uma energia que a gente ainda não sabe qual é, mas que no primeiro momento a gente só observa e deixa acontecer. E assim, eu sou muito sincera em dizer para vocês que a minha experiência pessoal com Criadora, ela é muito recente e tem sido um caminho difícil, assim, até que eu esteja agora começando a entender mais ou menos a energia dela, sabe? Então, realmente, por isso é muito complicado às vezes colocar em palavras, sabe? Porque durante muito tempo eu achava que criatividade tinha que estar a meu serviço. A serviço do meu ego, digamos assim, né? Então, eu quero criar tal coisa, eu quero fazer tal coisa. E a criatividade não te obedece. A criatividade, essa força criadora, essa inspiração criativa, ela não te obedece, ela não tá aqui para te servir. Você tá aqui para servir ela. É diferente. Então, recentemente eu fiz uma viagem, nessa viagem me deu vontade de comprar um caderno que eu vi lá, eu não tinha propósito nenhum para esse caderno, e conforme eu fui voltando da viagem, começou a me dar uma vontade imensa de escrever textos curtos para mim, de escrever poemas para mim, sabe? Sem o propósito de entregar isso para o mundo, de mostrar quem eu sou e quão boa eu sou, e sim uma conversa comigo mesma. E quando eu abro esse caderno, coisas lindas têm vindo, coisas realmente inspiradas, e eu sinto que eu sou só uma passagem. Então, falar sobre a Criadora é falar sobre essa energia a qual a gente dá passagem, a gente não está no controle, a gente abandona o ego e a gente se torna um instrumento da Criadora. É como se a vida se manifestasse através de você, e não como se você estivesse manifestando a vida, entende? E aqui eu vou lembrar vocês de uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio. Enquanto a gente estiver tentando se encaixar no estereótipo cultural do que é ser mulher, enquanto a gente estiver tentando seguir uma cartilha que nos diga o que é ser mulher, o que é ser feminino, como ser mulher da forma certa, enquanto a gente ainda estiver insistindo em se submeter a esses estereótipos sociais, a gente nunca vai se conectar com a Criadora. Talvez por isso a gente esteja se sentindo tão escassa. Talvez por isso a gente esteja se sentindo tão perdida. Porque a gente está tão apegada nessa ideia do que é ser mulher, do que é ser mulher, do que é ser mulher, que a gente está gastando toda a nossa energia tentando ser a mulher perfeita e esquecendo de dar passagem à nossa essência. E sobre isso, Starhawk diz: uma mulher não pode ser plenamente ela mesma quando suas ações estão restringidas, quando ela não é livre para ser forte e criativa, nem para controlar seu próprio corpo e sua sexualidade, nem para ser líder e estar em contato com o poder interior. Então aqui a gente começa uma grande revolução que vai começar na nossa pequena vida e depois vai se espalhar pelo mundo. Então toda vez que alguém vier te dizer o que é ser mulher, como ser mulher, qual o papel da mulher e como uma mulher deve se comportar, você vai meter a louca, sabe? Você vai meter a louca, você vai falar: ah, é? Nossa, não sabia. Vai fingindo demência, vai concordando, fingindo que você acredita, mas no fundo você sabe que não é sobre nada disso. O que a Starhawk está nos falando aqui? Ser mulher é sobre ser livre, forte e criativa. Qualquer coisa que te restrinja de ser livre, forte e criativa não é sobre ser quem você verdadeiramente é. Então, qualquer papo que te faça sentir estranha, que te faça sentir submissa, que te faça sentir que estão querendo te colocar num lugar menor do que aquele que você sabe que você merece nesse mundo,
Não dê ouvidos. Você pode até fingir que concorda, sabe, acena e concorda, só para não se estressar, para não perder teu tempo, porque realmente tem pessoas de pensamento muito pequeno com quem não vale a pena gastar a tua energia. Mas você sabe que não é sobre isso, você sabe que ser mulher não é sobre isso, e a partir de agora você não aceita isso mais na tua vida, e assim a gente começa a verdadeira transformação. Então, dar espaço para a Criadora em nossas vidas, segundo a Marilyn Stone agora, é abrir o cofre do tesouro pessoal, em lugar de acatar a breve lista de características prescritas para dar forma à nossa identidade. A Ethel, inclusive, fala que quando a gente tenta se submeter a esses papéis pequenininhos que colocam o feminino nesse mundo, né? Quando a gente tenta se encaixar nesses estereótipos, é como se a gente estivesse colocando uma tampa em um geyser. Ou seja, uma hora vai estourar, não adianta, né? Uma hora a pressão vai ser tão grande que vai estourar. E aí a gente vai se sentir profundamente insatisfeitas. E de fato, quantas de nós não estão insatisfeitas com a sua realidade, né? Quanto tempo a gente vem bloqueando essa força, esse impulso criativo que nasce de nós? E será que não está na hora de deixar explodir mesmo? E aí a Ethel vai nos lembrar que, por mais que faça muito tempo que a gente se desconectou desse arquétipo da criadora, nós mulheres já criamos muitas coisas nesse mundo, né? A lista que ela me traz aqui é imensa, mas ela fala sobre as medicinas naturais, né? Sobre o conhecimento das medicinas naturais, o curtume, a cerâmica, a própria arquitetura doméstica, a criação das casas, né? A ideia de criar uma casa, isso vem da era matriarcal. A linguagem, as primeiras formas de escrita, como eu falei para vocês, né? A primeira autoria da história, a primeira autoria conhecida da história é de uma mulher, sacerdotisa de Nana, conhecida como Enheduana. A domesticação de animais também é feminina, tecelagem, o próprio cultivo, a agricultura, enfim. É realmente uma lista imensa. Então, se a gente olha para a nossa vida hoje, o que seria a nossa vida se as mulheres da antiguidade não tivessem honrado o seu impulso criativo, né? E se a gente olha para a nossa realidade de hoje e quer transformar ela, então tá na hora da gente também dar passagem a esse impulso novamente, perceber que se elas tinham acesso a isso, a gente também pode ter. E para isso não tem outro caminho, né? A Ethel insiste em falar que o estereótipo cultural te mantém aquém de ti mesma, te mantém longe de ti mesma. Você pode muito mais se você souber confiar que você pode muito mais. Então esquece esse estereótipo do que é ser feminina, do que é ser mulher e todos esses símbolos que você vem carregando até aqui talvez estejam te sobrecarregando. Falar sobre criadora é falar sobre abrir espaço. Então você tem que se esvaziar, na verdade. É sobre menos mente e mais intuição. É sobre realmente abrir espaço para que o teu espírito possa brincar de ser humano. Vamos colocar assim? É um lugar muito mais prazeroso, é muito mais sobre o teu prazer, sobre a tua alegria de viver e muito menos sobre o que tu deveria estar fazendo nessa vida ou não. Então a pergunta que a gente se faz aqui e a gente não sabe ainda onde ela vai nos levar, e eu acho isso particularmente mágico, é o que eu tenho bloqueado na minha vida? Como eu tenho me bloqueado? O que eu acreditei sobre ser mulher que me bloqueou de ser tudo aquilo que eu posso ser? Então, quais são os bloqueios, quais são os estereótipos nos quais eu tenho acreditado, quais são os impedimentos, os empecilhos que eu mesma tenho colocado no meu caminho ao acreditar que uma mulher pode isso, não pode aquilo, ao acreditar que eu deveria estar fazendo isso e não aquilo, ao me colocar nessas caixas e caixas dentro de caixas, ao me colocar dentro dessas paredes, o que eu bloqueei? E como eu posso fazer diferente? Como eu posso dar um passo adiante e transformar? E é exatamente o movimento que eu falei para vocês, é esvaziar todo esse copo que tá cheio de regras sobre o que é ser feminino, é esvaziar esse copo e dar passagem para a energia criadora. E eu garanto, assim, por mais que possa parecer uma coisa muito intangível e meio impossível, quando a gente abre espaço, pode ter certeza que ela se manifesta. E aí tem uma coisa que a Ethel vai repetir muitas vezes ao longo do livro e eu vou repetir muitas vezes ao longo dessa temporada,
é que tudo isso que a gente está estudando aqui, todos esses arquétipos que a gente está fortalecendo em nós, eles servem para nós, eles servem para nos libertar, eles servem para nos fazer tomar consciência de nós mesmas, sim, mas eles também têm o propósito de fazer com que a gente entre em ação nesse mundo, para que a gente possa servir ao mundo. Porque não adianta a gente ficar aqui reclamando a vida inteira dessa estrutura de sociedade que os homens criaram, falando, é porque o patriarcado, nananã. Eu sei, eu adoro também reclamar. Vocês sabem que eu adoro reclamar do patriarcado. Não precisa nem me pagar para fazer isso. Mas não adianta a gente ficar aqui reclamando do patriarcado a vida inteira e não tomar ação, né? A gente chegou no ponto que a gente chegou porque a gente aceitou esse papel de submissão feminina. Não pensem que a gente não aceitou. A gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então a gente aceitou esse papel da submissão feminina, a gente aceitou que a gente era menos, a gente aceitou não fazer parte da criação das sociedades. E sim, a gente foi impedido por muitos motivos, mas a gente fez algo para mudar isso, né? A gente demorou muito para entrar em ação e fazer algo para mudar isso. Então, a gente vai olhar sempre para como esses arquétipos ajudam a gente a servir ao mundo e não só a servir a nós mesmas. E aí, quando a gente está falando do arquétipo da criadora, como que o arquétipo da criação, o arquétipo criativo, serve à vida humana? Basicamente, né, ela vai nos lembrar que, sendo as mulheres aquelas que geram a vida, né, sendo as fêmeas da espécie aquelas que geram a vida, somos nós também as responsáveis pela sustentação dessa vida. Que quando a gente saiu de cena, quando a gente deixou que os homens assumissem o controle das sociedades e assumissem a frente das sociedades, eles não têm essa conexão profunda com o valor da vida, né? E com a sustentação da vida, porque não passa através deles essa geração de vida, essa criação de vida. Então, um dos papéis essenciais que a criadora vai nos lembrar que a gente precisa fazer nessa terra é este papel de sustentação e de proteção da vida. E aí ela nos sugere algumas crenças que ela acredita que podem nos reconectar com esse lugar da criadora, né? Ela traz várias aqui, eu vou resumir em algumas, mas a primeira delas, primordial, a crença de que a realidade está viva. Quando a gente se conecta com a criadora, a gente se conecta com a natureza, a gente se reconecta com a terra e a gente realmente tem que voltar para este lugar onde a gente percebe que está tudo vivo, que a vida é abundante em tudo. Então a gente não olha mais para a natureza como aquele lugar que a gente aprendeu de o ser humano acima da natureza. É sim um lugar de reintegração. E aí ela vai falar sobre essa nossa inter-relação com tudo, né? De como o meu equilíbrio depende do equilíbrio da terra, do equilíbrio da natureza, de como toda a minha ação tem uma reação, né? E de como eu sou influenciada e influencio esse meio no qual eu vivo e o quanto é necessário, né? Retomar a consciência disso. Ela vai falar também sobre como existem muitas formas de se conhecer a realidade, então a gente se acostumou muito com esse lugar de conhecer a realidade só através da mente, e aqui ela vai lembrar que a gente tem um outro poder, uma outra potência, que é a intuição, né? Essa intuição que nasce do nosso lado feminino, e a intuição é uma outra forma de saber, a intuição é uma outra inteligência. Então, muitas vezes a gente quer saber tudo através da nossa mente e aqui a Ethel vai dizer, não, mulher, não é só na tua mente que existe o conhecimento, existem aquelas coisas que você sabe que você sabe. E é nesse lugar que a gente tem que voltar para se reconectar com a criadora, para se reconectar com o nosso feminino. Nesse lugar daquela que sabe, sem que a mente fique questionando o tempo todo. Confiar naquilo que a gente sabe e que tá lá dentro, tá num lugar mais profundo e num lugar que a gente nem sempre sabe explicar. Ela também vai nos lembrar que nós somos responsáveis por proteger a Terra e as suas criaturas. Infelizmente, a gente está fazendo um papel deplorável nesse sentido, né? Mas ela vai nos lembrar que a gente precisa retomar esse lugar de guardiãs também da natureza, de protetoras da natureza. Como ela não nos diz, isso a gente vai ter que descobrir. E ela vai nos dizer, né, que os problemas mundiais podem ser solucionados com a união de esforços e que a resolução pacífica dos conflitos é a única aceitável. Então ela vai nos lembrar, né, que o papel do feminino, um papel muito importante do feminino, é esse papel de
mediação de conflitos, né? Que o feminino tem esse papel, já teve esse papel na nossa ancestralidade com muita força e que está na hora da gente retomar esse lugar, né? De perceber que a gente pode sim trazer soluções criativas para ajudar a mediar conflitos, para ajudar a trazer a pacificação de volta para a humanidade. E que a gente tem que confiar que nós somos capazes disso em primeiro lugar. Então, a gente tem que confiar que esse lugar é nosso, é instintivo, é intuitivo e que a gente sabe fazer esse papel e então dá passagem para que a Criadora nos mostre como fazer isso. E aí, por último, mas definitivamente não menos importante, ela vai nos perguntar se a gente tem estado feliz, se a gente tem vivido com prazer. Porque ela vai nos lembrar que o nosso estado natural é o êxtase, né? É essa alegria de viver, esse prazer pela vida. Quando a gente se conecta com a Criadora, a gente começa então a criar uma realidade abundante, uma realidade plena, uma realidade feliz para nós mesmas. E quando é que a gente tem se colocado nesse lugar, né? Quando que a gente tem colocado a nossa felicidade como prioridade, né? Talvez as criaturas que menos fazem isso são as mulheres, né? Que vivem nessa terra sem dar prioridade alguma à sua própria felicidade, colocam a felicidade de todos os outros acima da sua felicidade. E aí ela vai te lembrar, não existe como você viver uma vida verdadeiramente significativa se você não estiver dando prioridade para isso. Então, como que está a tua relação com a felicidade, com o prazer por estar viva? E aí, depois de nos dar vários tapas do lado do ouvido, ela vai agora então nos falar sobre a criadora cotidiana, né? Sobre como conectar com esse arquétipo da criadora na nossa rotina. Porém, a palavra rotina não cai nada bem aqui, porque a Ethel já começa dizendo que a rotina é a maior armadilha para a criadora. Que a rotina é o lugar onde a criadora vai para morrer, infelizmente. E ela tá falando dessa rotina rígida, né, que a gente vive. Dessa rotina de trabalho que nos exige sempre a mesma energia, sempre a mesma mulher. E ela vai te dizer, mulher, você não é assim, você tem uma natureza cíclica. Se você não tiver um período de descanso, quando o teu ciclo te pede descanso, como que você vai chegar lá no teu ápice energético depois, né? Então ela vai nos lembrar, assim, a gente não funciona nesse mundo patriarcal, a gente não funciona como os homens funcionam nesse mundo. E a gente tem que aprender, em primeiro lugar, a respeitar e honrar a nossa energia, encontrando formas, né, de fazer isso na nossa vida, mesmo que a gente viva uma rotina, como que eu abro espaço para não me enrijecer dentro dessa rotina, porque esse lugar é uma grande armadilha para a criadora. E nesse momento aqui, a Ethel para mim foi rainha, foi perfeita, sabe? Porque ela poderia ter nos falado sobre formas mega complexas de conexão com a criadora. Ela poderia ter nos trazido um método super mega elaborado com várias regras de como se conectar com a criadora. E aí ela vai fazer o movimento mais simples de todos. Ela vai dizer: você tem disponibilizado espaço para criatividade na tua vida? Das formas mais simples, sabe? Tipo, você se veste de uma forma que você sente que manifesta a tua essência? Como que é a tua casa? Como que são as coisas dentro da tua casa? Como você se conduz nesse mundo? Você faz coisas que te dão prazer? Só por fazer? Você vai dançar porque te dá prazer? Você vai desenhar porque te dá prazer? Quais são as coisas que fazem você ser você? E será que você não tem deixado tudo isso de lado para tentar se encaixar no estereótipo? E será que não tá na hora de dar passagem? Então, é muito simples, sabe? Às vezes, abrir o canal de conexão com a criadora é botar uma roupa que tá fora do padrão do que a sociedade quer de mim, mas que eu sinto que expressa a minha essência, sabe? Às vezes vai ser sobre a louça que você escolhe para sua casa. Nos pequenos detalhes a gente vai dando passagem para a criadora, é nesse cotidiano. Se a minha vida tá muito rotineira, tá muito igual todos os dias, muito repetitiva, quais são as pequenas ações que eu tomo dentro desse espaço para que eu retorne a mim mesma? E outra forma muito essencial de conexão com a criadora que eu cada dia mais tenho percebido em mim, assim, e tenho observado, é escutar os teus desejos.
eles falam de um lugar genuíno. Os teus desejos, eles falam de um lugar muito genuíno, sabe? Aqueles desejos que vêm de um lugar que às vezes é meio até disruptivo, que te faz pensar, nossa, mas eu vou ter que mudar tudo o que eu tô vivendo hoje para poder ir para esse lugar. Então a gente está falando de criadora, muitas vezes a gente está falando aqui de criatividade, de ir para uma aula de cerâmica, uma aula de desenho, uma aula de dança, mas pode ser que o teu desejo disruptivo, que a criadora está falando através de ti, te dando vontade de, sei lá, estudar TI. E por que não? Né? A criadora, ela traz essa inquietação, ela quer algo diferente de você. Às vezes esse algo está completamente fora da curva da realidade daquilo que você tem vivido até aqui. A vida que você manifestou até aqui pode ser completamente diferente daquela que a criadora quer que você viva. E ela vai começar a te instigar em algum ponto, ela vai te tocar em algum ponto. Então, escuta os teus desejos. O que os teus desejos mais profundos, diferentes, sabe? O que eles querem te falar? Aqueles desejos que talvez não façam tanto sentido quando analisados através da mente, mas que ficam ali se repetindo de novo, de novo, de novo. Quando a gente dá passagem a eles, quando a gente pelo menos vislumbra um caminho para a realização deles, a gente está vislumbrando um caminho de passagem para a criadora. A gente está abrindo esse canal de conexão com a criadora. A gente está dizendo, ok, eu tô te ouvindo. Então não é só sobre ser criativa através da conexão com a arte. Eu acho a arte maravilhosa como um portal de conexão com a criadora? Acho, mas é o meu caminho. Pode ser que o teu seja completamente diferente. Então quais são esses desejos que estão batendo aí na tua porta? E que estão falando sobre como a vida quer se manifestar através de ti. Então a criadora, ela está falando muito sobre isso. Os teus desejos te mostram aquilo que a vida quer de você. Não é o contrário, não é o que eu quero da vida. A gente tem que sair desse lugar do ego, de achar que a gente está no controle sempre e perceber que a gente é um instrumento da vida. Então os nossos desejos estão nos indicando o caminho através do qual a vida quer se manifestar em nós. A gente só tem que dar passagem, a gente só tem que abrir esse caminho e permitir que essa força se manifeste. E aí sim a magia acontece. E aí sim a magia acontece. E ela vai falar que muitas das xamãs, das sacerdotisas modernas, são essas mulheres que souberam dar passagem à vida, que souberam deixar a vida guiar elas por esse caminho. Porque esses saberes do feminino, eles são completamente intuitivos. De onde que essas mulheres todas, essas escritoras, estão tirando todo esse conhecimento, se não de um lugar de profunda intuição e conexão, né? Então elas tiveram que abrir esse canal de conexão para ouvir a intuição, para ouvir o que a vida queria delas. Não é um conhecimento que elas foram buscar em livros, são conhecimentos que elas foram buscar dentro de si mesmas, né? E ouvindo esse desejo, escutando esse desejo e dando passagem para que a vida se manifestasse. Então, quando a gente vai falar de criadora, a gente vai falar de soltar o controle e de entregar. Então, todo esse controle que você estava tentando ter até aqui, é hora de soltar. Para que a gente comece a caminhar com os próximos 9 arquétipos, a gente precisa primeiro se entregar para esse aqui e começar a perceber que não é só sobre nós o tempo todo, é sobre a vida. E para ajudar então a abrir esse canal para que a criadora se manifeste, a Ethel vai trazer algumas perguntas que ela chama de autoindagação. São aquelas perguntas sem resposta que a gente faz a nós mesmas, né? Aquelas perguntas que a gente vai fazer realmente com o intuito de autoinvestigação, sem pressa, sem ter uma resposta certa. São aquelas perguntas que a gente vai se fazendo de novo para encontrar as respostas em nós. Então, número 1, quais são as pressões que preciso aliviar em minha vida? Onde sinto minhas forças reprimidas e o que eu devo curar em mim? Número 2, que aspectos meus eu gostaria que florescessem? Como defino realmente o amor? Número 3, o que, em minha opinião, anda radicalmente mal na sociedade atual? Que ideias ou pontos de vista eu gostaria de expressar e não me atrevo? E 4,
Porque não consigo concretizar as coisas que desejo. O que temo que me aconteça se chego a concretizá-las? E aí, por fim, a Ethel compartilha um pouquinho do relato pessoal dela, da história pessoal dela, que eu acho bem válido trazer para vocês, onde ela conta, né, que ela tinha uma carreira satisfatória, que ela tinha uma vida satisfatória e mesmo assim ela nunca se sentia plenamente satisfeita. E aí ela começou uma busca, né, ela foi estudar, estudou a cabala, estudou o tarô, fez vários estudos mesmo assim, ao longo de mais ou menos uns 8 anos, e ela fazia esses estudos com homens, né? Porque na época a maioria desses estudos era conduzido por homens, lá nos anos 70, 80, né? E ela sentia que ela não conectava, ela estava ali, mas ela começou a perceber que ela estava só de corpo presente, não plenamente presente, que aquilo não tocava profundamente nela. E durante muitos anos ela teve sonhos, ela começou a ter sonhos muito intensos com mulheres, com figuras femininas, que ela diz que era uma forma como a criadora estava falando com ela, né? Como a deusa estava começando a chamar ela mesmo, né? E inclusive um desses sonhos, ela abria a boca e escutava a voz de uma outra mulher falando: eu quero que a minha energia desça por esse canal. E daí, anos depois, ela foi conhecer, né, o trabalho de mulheres como a Vicky Noble, como a Jean Shinoda Bolen, que são mulheres que escreveram muito sobre espiritualidade feminina ali nos anos 80, e ela foi se conectar com algo completamente inesperado. E ela se tornou esse canal, ela se permitiu se tornar esse canal. E se ela não tivesse se permitido se tornar esse canal, a gente hoje não teria esse livro aqui, nos guiando, né? Então, isso nos fala da importância de dar passagem aos nossos desejos, de dar ouvidos aos nossos desejos, aos nossos instintos e impulsos, porque eles sempre estão nos guiando na direção certa. E a gente tem que simplesmente saber receber essa energia na nossa vida, saber que a gente está aqui só para servir essa energia e encontrar formas de dar passagem a isso no nosso caminho. Então a gente deu passagem e a criadora falou, e assim está dito. Eu espero que vocês tenham pelo menos entendido um pouquinho melhor sobre como dar passagem para essa força maravilhosa, que a criadora traga muita inspiração, que a criadora traga muita inquietação também para a vida de vocês. Mostre sim novos caminhos, mostre sim que é possível trilhar novos caminhos, caminhos que talvez ninguém tenha trilhado antes, mas a gente está aqui também para isso, a gente também está aqui para assumir esse lugar de precursoras, né, de sermos as primeiras a realizar algumas coisas nessa terra. Então se permita ouvir aquilo que a criadora quer de você, aquilo que a vida quer de você. E no próximo episódio a gente se encontra então para falar sobre o segundo arquétipo, o arquétipo da energizadora. E a gente encerra com um poema do Tales Nunes do livro Shakti. Os cantos de origem, de êxtase, de possessão e de liberdade curvaram o tempo numa dança. Criaram o seu corpo, nascido nu, do útero da imensidão. É isso, minhas amadas. Até a próxima. Esse podcast é feito com muito amor e o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!